Boa noite. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa primeira live do nosso canal, o canal da Faculdade Evolutivo. E hoje a gente vai estar abordando um tema muito especial, que é TEA, Transtorno do Espectro Autista, ainda cheio de tabus e carregado de preconceitos no mundo inteiro. Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma convidada especialíssima, professora, psicóloga, especialista em análise do comportamento e especializanda exatamente nessa área em que eu acabei de falar para vocês do TEA. Então, com vocês, a professora Neirilande Moreira. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar conversando com você hoje. Olá, pessoal, obrigada por participarem da live. A gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o canal, sobre a nossa experiência, né? A gente teve um curso de aba dentro da Faculdade Evolutivo, com mais de 400 alunos, assim, uma lista de interessados ainda imensa. Ia começar uma segunda turma, né, com bastante alunos, bastante grupos formados, várias salas. Foi assim, e com mães, com psicólogos, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais. Foi algo muito interessante esse trabalho em conjunto com a Faculdade Evolutivo, que a gente vem participando desde o começo, juntos, né? E está sendo muito legal esse trabalho. A gente veio aqui compartilhar mais um pouco com vocês sobre isso e tirar as dúvidas sobre os principais temas, né? As principais temáticas, de uma forma bem simples, para que vocês tenham acesso, como é o nosso estilo. A gente quer deixar o conhecimento acessível para todos, né? Seja eles pais, seja eles profissionais, né? Todo mundo pode aprender, todo mundo pode ter conhecimento dentro dessa área e estar ajudando essas crianças e fazendo esse trabalho também de conscientização, que é tão importante. Então, muito bem. Então, professora, assim, eu percebo que você é muito jovem ainda, também não vou estar revelando idade, porque eu não vou cometer essa gafe. Mas como surgiu esse interesse em estar trabalhando nessa área, né, ajudando as pessoas, porque ainda tem muitos tabus, né? Assim, as pessoas, os termos ainda, pessoas utilizam termos muito erroneamente quando se trata de pessoas com autismo, né? Então, desde quando surgiu esse interesse e há quanto tempo você já atua nessa área? Pronto, esse interesse, né, dentro da análise do comportamento, que é uma abordagem dentro da psicologia, né, uma área específica da psicologia, esse meu interesse veio desde o início da faculdade, fazendo cursos, procurando trabalho dentro dessa área. E eu tive a oportunidade dos meus primeiros trabalhos, assim, como dentro da faculdade, ser como acompanhante terapêutica, né? E já estar aplicando essa metodologia diariamente em casa, né, com as crianças, a metodologia ABA. E eu me encantei por esse trabalho, né? Eu me encantei com ver essas vidas sendo transformadas, ver o quanto a aba é eficaz para as crianças com TEA, e vê-las evoluindo, falando a primeira palavra, né, a alegria dos pais, a conquista de vê-las lendo pela primeira vez, ver assim, toda a questão do desenvolvimento, sabe? E foi aí que eu resolvi, não, é isso que eu quero para a minha vida, assim, foi realmente muito cedo, né? Eu, assim que terminei o ensino médio já, né, sempre me dediquei muito no ensino médio, fui logo entrando na faculdade muito cedo, né, e também fazendo as cadeiras muito rápido, acabei me formando muito cedo e já juntando com cursos de formação em paralelo com a faculdade, e depois do curso de formação, já a especialização, que também foi na Faculdade Evolutivo, e já colocando outra especialização para fazer em conjunto. Não para, né? Não, realmente, assim, sem parar mesmo. E aí surgiu o interesse, né, de vendo tudo que a gente podia estar realizando, todo esse trabalho, né, eu resolvi, junto com o meu sócio, que também é meu marido, o Daniel, né, abrir a clínica, né, a clínica Pontinho Azul,
que para justamente iniciar esse trabalho, e o nome Pontinho Azul veio justamente disso, não só da questão do azul, que muitas vezes é remetido ao TEA, né, como a cor do TEA, mas também pelo fato do ponto azul, né, que Carl Sagan fala, de valorizar o conhecimento científico. E a análise do comportamento é isso, ela é uma ciência, né, baseada em evidência científica, que, diferente assim, de muitas abordagens que são mais soltas, digamos assim, ela tem um rigor metodológico e científico de realmente resultado, de melhora. E a gente vai acompanhando isso com gráficos mensalmente, né? E junto com a parceria com a Faculdade Evolutiva, a gente iniciou cursos. A gente tornou o conhecimento do ABA acessível para pais, para mães, para cuidadores, para outros profissionais que também ainda não conheciam ABA, né? Que não era tão acessível e não tinha tantos cursos aqui em Fortaleza. E a gente veio trazendo esse trabalho junto com profissionais assim incríveis, professores incríveis, que eu só tenho a agradecer, sabe, de tudo que a gente conseguiu fazer, e foi uma experiência assim excelente, muito boa mesmo. Pronto. Nesse sentido, existe vários níveis de TEA, né? E assim, como é possível identificar em casa, ter um primeiro diagnóstico ainda em casa, e assim, quais os sintomas que você percebe que já é necessário procurar um especialista para esse diagnóstico mais preciso? Pronto. O autismo, né, o TEA, ele é caracterizado por um atraso no desenvolvimento, né? E por dois eixos principais, que é a questão da comunicação social, né? Não só a fala em si, mas uma comunicação social. Por exemplo, eu estou aqui olhando para você, eu estou me comunicando socialmente através do contato visual. Eu estou gesticulando, eu também estou me comunicando através do contato visual. Então, e através dos gestos, da linguagem não verbal. Então, a comunicação, ela vai, né, ela vai abranger vários aspectos. E dentro desses aspectos a gente avalia, né, se a criança, no caso, quem dá o diagnóstico é o médico, o neuropediatra, né, ou o psiquiatra infantil, mas principalmente o neuropediatra. E ele vê esses dois eixos, a comunicação social e os interesses restritos, né, e comportamentos repetitivos. E o que é que a gente, tirando a linguagem técnica, o que é que a gente observa? Depende muito da fase de desenvolvimento. Mas, por exemplo, um diagnóstico precoce, né? Uma criança de 2 anos que não acompanha o olhar quando coloca um objeto na frente dela se mexendo, um brinquedo, ela não acompanha com os olhos. Ela não olha nos olhos da mãe, por exemplo, quando a mãe chama, quando está chamando aquela atenção, ela não tem esse contato visual, ela não permanece naquele contato visual. Sim. Aquelas dificuldades de comunicação também, de, por exemplo, não tentar gesticular, essa dificuldade na comunicação, de não fazer o movimento de gesticular. Também outras coisas, né, que pode ocorrer. Muito por exemplo, os primeiros balbucios, a criança passar um monte de tempo e não conseguir fazer os balbucios, aí a gente já consegue ver precocemente. Conforme o tempo vai passando, né, conforme a idade vai passando, os marcos de desenvolvimento são diferentes. Aí a gente vê uma criança, às vezes, que não fala, ou que fala de uma forma muito restrita, ou que, no caso do autismo leve, né, mais leve, ou que tem dificuldade de entender sutilezas, de entender emoções, de entender, por exemplo, alguns gestos, às vezes algum comportamento repetitivo, né, que pode ser apresentado durante esse período.
Então, são muitos sinais. E como o nome já diz, né, é um espectro. Cada criança, ela vai se comportar de uma forma diferente. Cada criança, cada adulto, cada pessoa. A gente fala de pessoas, né, de indivíduos. Eu trago muito para a criança porque é mais o meu foco de trabalho, é o foco infantil. Mas, assim, todo indivíduo com TEA, ele tem suas especificidades, assim como qualquer outra pessoa, né? Cada um não tem o seu gosto, não tem o seu jeito, não tem o seu estilo. Então, os sintomas presentes, né, que são mais comportamentais mesmo, eles diferenciam muito de um para o outro. Uma criança, por exemplo, ela com o espectro autista, ela pode estar totalmente assim, sem apática, sem ver muito a questão do ambiente, sem assim, realmente no próprio mundo dela. E vai ter crianças assim que não param, que é correndo de um lado para o outro, pulando, e tudo chama muito a atenção dela. Então, realmente, varia assim muito, né? Então, a gente vê, na verdade, não um transtorno. A gente vê o que é que a gente pode estar desenvolvendo na criança, quais são os déficits que ela tem no desenvolvimento, né, que a gente pode estar trabalhando. E a gente vê também o que é que por exemplo, a gente pode estar mudando aí. Certo? Compreendo. Assim, um grande tabu também é a inclusão dessas crianças, jovens e adultos no âmbito escolar, né? Segundo, né, dados do INEP, em 2017 haviam mais de 77 mil estudantes incluídos nas escolas tradicionais. Em 2018, esse número já passou de 100 mil. E aí eu lhe pergunto, é interessante para essas crianças essa inclusão ou seria melhor para elas uma escola própria só com quem é diagnosticado com TEA? Então, essa questão da inclusão, ela é muito importante e realmente é um tema muito discutido, né? E inclusão, no real significado da palavra, é realmente você incluir na sociedade. Sim. E não diferenciar. Se você colocar crianças dentro do espectro, né, em uma outra escola, só para conviver com outras crianças dentro do espectro, essa criança não está sendo incluída no ambiente social que todas as crianças estão indo. Ela não vai conviver, por exemplo, com crianças típicas. Crianças típicas não vão conviver com ela. Não vão, por exemplo, conhecer o transtorno. E há muita coisa, e muito do preconceito que a gente vê hoje, de termos falando errado, de visão errada, das pessoas querendo, às vezes, até a distância, realmente excluindo, né, é por realmente não ter tido antes da inclusão, da lei da inclusão, não ter tido contato com essas crianças. Porque se o transtorno do espectro autista não tivesse sido excluído da sociedade, principalmente na época do início que foi descoberto, né, a questão do autismo, que foi toda descoberta para tratamento, né, e tudo mais, seria muito mais fácil as crianças serem realmente incluídas dentro da escola. Mas é aquela questão que a gente sempre conversa, a inclusão e inclusão, né? Não basta você colocar uma lei de inclusão nas escolas e não oferecer estrutura para aquelas crianças aprenderem. Sim. Não oferecer realmente uma preparação tanto do ambiente, quanto uma preparação dos professores, como uma preparação dos materiais. E o que a gente vê, infelizmente, né, assim, principalmente por relatos de pais, é isso, é que a inclusão ela não está acontecendo. Porque assim, a minha preocupação, de fato, a minha dúvida é nesse sentido de que o conteúdo que vai ser aplicado nas escolas tradicionais vai conseguir chegar com clareza, com o cuidado necessário, né? Os professores, eles
estão adaptados para isso, eles vão estar orientados a direcionar, né? Essa, de fato, é a preocupação nesse sentido, né? Sim. Acontece assim, se você tem conhecimento de algum projeto governamental ou não que promova isso para os professores e tudo? Pronto. Realmente tem várias questões que podem ser faladas, né? O primeiro é como a educação ela tem sido feita atualmente, né? Dentro do âmbito assim realmente normativo, né? Sim. Porque o modelo de ensino tradicional do professor escrevendo na lousa e todos os alunos correndo para tentar acompanhar, e aqueles níveis de série não sendo aquelas atividades não sendo individualizadas por níveis, porque cada criança ela vai aprender num ritmo diferente, independente de um transtorno ou não. Você faz uma coisa muito geral, assim, às vezes tem uma sala com 40, 50 alunos, a professora está lá falando, tentando controlar aquela sala, e os alunos que se virem, quem estiver aprendendo bem, quem não estiver aprendendo, né, enfim, que dê o seu jeito. E realmente isso é o problema da educação, principalmente, sabe? Porque ela não é individualizada. E o que é que a nossa proposta como analista do comportamento principalmente na área da educação, é que o ensino ele deve ser individualizado. E principalmente se o caso da criança for um caso dentro do espectro, for um caso realmente de inclusão. For um caso de inclusão, o que é que tem que ser feito? Tem que ser elaborado um plano de ensino individualizado para aquela criança. Você não pode simplesmente jogar o conteúdo da mesma forma que joga para qualquer outra criança e esperar que ele absorva porque ele tem uma forma diferente de aprender. Sim. E o que a gente percebe é que muitas vezes, na maior parte das vezes, pelo menos por aqui, pela minha experiência, essas coisas não vêm acontecendo, né? Mas já tem um trabalho, uma luta muito forte, principalmente das mães. As mães correm atrás, elas buscam um acompanhante terapêutico para acompanhar na sala e fazer esse acompanhamento mais individualizado. Vão na justiça e pedem porque é um direito delas, certo? E tudo isso que eu estou falando está na lei. Não é algo que eu estou aqui sonhando com o mundo ideal. Não, está na lei e a criança precisa daquilo. E se você vai realmente incluir, colocar na inclusão, você precisa se preparar para isso. Então, você precisa dispor de recursos. Não dá para a criança chegar na sala de aula, ela tem problema com a questão de excesso de barulho, de excesso de informação sensorial, e você encher de estímulo, encher de coisa, começar a fazer atividade pedagógica com balão estourando, sendo que a criança tem fobia. Assim, né? Toda atividade que tem que ser feita, ela tem que ser preparada com cautela antes, dentro dessa parte de plano de ensino individualizado. Aí o que é que falta, né? Falta profissionais qualificados nessa escola. Foi uma luta, inclusive, colocar a lei para psicólogos nas escolas. E eu ainda digo mais, assim, psicólogos que sejam especialistas dentro dessa área. Porque realmente não é qualquer psicólogo, é uma área muito específica, né? Tem que pensar em muitos detalhes que uma formação específica dá. Então, não é tão simples, não é todo psicólogo que pode fazer. E também tem a questão de que não tem esses profissionais, muitas vezes, ou quando tem, eles não têm uma formação específica dentro dessa área. E também não tem a formação dos professores. E aí que a gente, e de acompanhantes terapêuticos, pessoas para acompanhar dentro da sala de aula. E foi um dos projetos, inclusive, que a gente pensou. Esse curso de aba, a gente realmente aprende a preparar todo o ambiente da sala de aula, a como dar instruções,
como elaborar um plano de ensino individualizado para aquela criança. E, assim, é um conhecimento que um pai que não tem formação da área, ele aprende. Um professor também aprende. Um psicopedagogo, ele aprende aquele conhecimento. E ele pode estar utilizando para incluir essas crianças na sala de aula. Então, não é só um curso simples. Ele está mudando toda uma sistemática de uma educação, né? E a gente está lutando também para ampliar isso. A gente está lutando para que realmente as escolas públicas elas coloquem essa formação para os professores, coloquem os professores para fazer cursos relacionados à área, que eles se preparem para realmente essa inclusão acontecer, que a estrutura seja adequada, né? E todas essas mudanças que precisam ser feitas para que a inclusão realmente ela ocorra. Dentro do ensino privado, a gente percebe que já há uma facilidade maior, né, dessa inclusão, dessa busca, dessa captação por professores, né, por profissionais voltados para essa área. É muito mais fácil encontrar um psicólogo, né, dentro das instituições privadas. Quando parte para o ensino público, a coisa já muda ainda mais, né, de cenário. E aí, mas acontece, já é grande o número, né, de crianças e adolescentes diagnosticados com o espectro autista dentro das escolas públicas. E aí a gente sabe que essas crianças, elas têm um jeito bem particular, né, de se relacionar, do comportamento em si, né? E aí como que é para elas? Porque assim, determinada série ela passa a ter um número maior de professores, né? Vai ter aí um professor por matéria. Quando muda de grau, ela vai ter que mudar de escola, né? Porque a escola pública funciona assim, até tal idade, até tal série, pelo município, depois vai para o estado. E aí, como que essas crianças, elas lidam com isso, né? Como que é essa função? Porque muda o professor, depois muda a instituição, e são muitas mudanças, né, repentinas para elas. Sim, sim, realmente. Tem um ponto que eu gostaria de comentar, primeiramente, que é a questão das escolas particulares. A realidade, a gente pensa que a escola particular ela vai dar mais apoio, mas a realidade, infelizmente, não é bem assim. Tem muito apoio realmente os pais que têm muito arcabouço financeiro para pagar muito por fora, né? É realmente um tratamento que ele é muito caro, se você for pagar tudo particular. Sei. É um tratamento extremamente caro. E as escolas particulares, elas não arcam com isso, mesmo sendo lei. Sabe, o que normalmente as escolas particulares fazem? Dizem que não tem vaga, sendo que aceita os típicos e não aceita os atípicos. Ou seja, tá ali a propaganda, matrículas abertas, venha já garantir sua vaga, aí chega a mãe da criança com autismo, faz toda a entrevista, toda animada, mostra a sala, mostra tudo que eles, toda a proposta deles, aí quando diz assim, porque meu filho é autista, pronto, acabou a vaga para aquela criança. Poxa, não tem mais vaga. É o que é feito constantemente dentro das escolas particulares. E isso é algo que tem trazido muita tristeza. Não é toda escola particular que, inclusive escolas grandes, elas não aceitam crianças com transtorno de espectro autista justamente por essa questão realmente financeira. Sabe? É um aluno que eu vou ter que pagar mais, que eu vou ter que pagar um acompanhante terapêutico, porque é lei, a escola tem que preparar realmente a verba para aquela quantidade de alunos de inclusão, se ele apresentar necessidade comprovada, ter um acompanhante terapêutico. Ele tem que aceitar os terapeutas fazendo visita na escola. Muita escola particular não quer. Não quer uma pessoa de fora se metendo na parte do ensino, tem que fazer toda a preparação dos profissionais, tem que fazer preparação de material. E muita escola não quer, sabe? E é um outro problema. Pelo menos dentro da esfera pública, também é algo muito difícil, principalmente porque, assim, na privada, pelo menos tem um número reduzido de alunos. Sim. Fica mais fácil trabalhar. Já a privada,
Já a escola privada, ela tem esse problema, né, a escola pública, na verdade, ela tem esse problema de, muitas vezes, ser uma grande quantidade de alunos e o professor não dá conta. Mas o acompanhante terapêutico, ele pode, você consegue ele através do Estado, claro, muitas vezes tendo que recorrer à justiça, né, para ter, e muitas vezes o Estado colocando um cuidador e não um acompanhante terapêutico, colocando uma pessoa que vai estar ali para levar para o banheiro, para dar comida, para fazer as coisas pela criança, que não é o que a gente quer. A gente não quer que a criança se torne dependente, a gente quer que a pessoa ensine. Escola é um ambiente de aprendizagem, não é para colocar a criança ali e jogar e esperar que ela aprenda, né? Claro. Então tem que se assegurar realmente que essa aprendizagem ela ocorra. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 160 crianças no mundo são diagnosticadas com TEA. Porém, ainda há uma multidão que vive sem ser reconhecida, sem uma representatividade e acaba não se reconhecendo. Então, isso só alimenta ainda mais os tabus, os preconceitos que envolvem esse tema. E, nesse sentido, algumas produções têm voltado os olhos para esse tema. A professora acompanha séries e filmes, gosta desse tema? Adoro esse tema. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu vejo essa temática sendo abordada na TV, com a Netflix, né? E a gente vendo cada dia mais as pessoas divulgando o TEA, né? Porque tudo isso impacta na conscientização, impacta na diminuição do preconceito que essas crianças e adultos enfrentam. Sim. Eu, particularmente, quando tive acesso a esse conteúdo, eu fiquei completamente apaixonado. A minha primeira série com esse tema foi Atypical, né, da Netflix. Acredito que você aí também já deve ter assistido. E, assim, o Sam é um personagem tão lindo, né? E ele passa assim toda uma delicadeza, aquela coisa que naturaliza de fato, né? Sim. Claro, tem lá os seus tabus e assim, pra gente, leigo no assunto, a gente passa a ver de uma outra forma, né? Sim. Eu achei genial a forma que eles abordaram, né? Tem lá a mãe super protetora, mas ele decide que quer seguir a sua vida, né? Tem os dilemas da adolescência, como qualquer adolescente, quer encontrar uma namorada, quer sair de casa, morar sozinho, né? Sim. Para você, a série abordou de forma correta o tema? Sim, eu acredito que sim, né? Ela abordou de uma forma correta, mas realmente o Sam é o que a gente caracterizaria como num espectro leve. Né? É uma pessoa que ela não tem muitas complicações. A vida dela não está tão afetada pelo espectro. Mas a gente consegue ver muito dos sinais, né, que a pessoa tem e das dificuldades que ela encontra e dos preconceitos que ela passa. E o que eu acho mais legal do Atypical é que você se sente na pele do personagem, você se sente na pele do Sam. E isso é tão importante para criar empatia nas pessoas, para mudar esse olhar, para ver, poxa, é uma pessoa como... Não é uma autista, é uma pessoa como eu, que tem sentimentos, que tem suas necessidades, que enfim, é como qualquer outra pessoa que se sente mal, que se sente triste, e as outras pessoas não o respeitam, simplesmente por um diagnóstico que deram para ele ou por suas peculiaridades, né? É como se você não pudesse ser respeitado pela pessoa que você é, né? Sim, Porque não claro. deixa de ser o que você é. E a série, ela aborda muito isso, as dificuldades que, mesmo ele sendo leve, ele tem, que as pessoas são dificuldades que não são de outro mundo, são dificuldades que pessoas têm, indivíduos têm na sua rotina de vida, mas que acabam, às vezes, algumas coisas simples acabam sendo muito mais difíceis para ele.
como, por exemplo, entender um sinal que a pessoa está dando. Ele quer começar a namorar, mas não entende que aquela pessoa está flertando com ele não percebe aqueles sinais. Aí ele começa a interpretar alguns outros sinais errados e não sabe como acaba se comunicar. Acaba que fazendo um paralelo com a gente também, né? Às vezes a gente se confunde, faz um sinal errado, entende outro errado também, né? Sim. Uma outra série que também se popularizou muito no canal aberto recentemente, e eu acompanhei mais ou menos, The Good Doctor, né? Sim. E traz um autista doutor. Né? Isso. E eu achei isso tão genial porque ninguém jamais imaginaria. Quem é autista não pode, né? E mostra que pode sim, pode se formar na profissão que quiser. Sim, com certeza. Principalmente porque, assim, o espectro autista, ele está classificado como aquelas dificuldades sociais, né? Que a gente vê muito, por exemplo, em atípico, que ele tem aquela dificuldade de encontrar sinais, de manter o contato visual, né? E alguns comportamentos repetitivos, né? Que ele tem, por exemplo, com a orelha, né? A liguinha na mão, Sim. né? A gente vai vendo essas peculiaridades dentro da série. E o The Good Doctor, né? Ele já tem uma questão assim muito de, por exemplo, uma superabilidade, né? Que às vezes nos filmes eles são retratados como super-heróis, sabe? Como assim, como se toda pessoa com TEA ela fosse ter aquela superdotação, aquelas superhabilidades. E não, né? Assim, são alguns casos específicos. Alguns outros têm também uma alta porcentagem, né, assim, de comorbidade, que por isso a associação, né, de que a autista não se forma, enfim, né, tem as suas dificuldades de aprendizagem, que é a questão do retardo mental, né, que assim tá mudando a forma como é vista, né, assim, que também é classificada. A gente vê também como outro termo, deficiência intelectual, mas que pode estar em conjunto, né? Essa dificuldade específica pode estar em conjunto com o autismo. Aí realmente precisa de um ensino mais individualizado. É muito mais difícil para essa pessoa dentro do espectro que tem um nível de moderado a severo, que tem uma complicação maior, né? Que não são tanto os casos que a gente vê na TV, não é o caso do Sam, não é o caso do The Good Doctor, que de, por exemplo, frequentar a faculdade. Eu vejo muito que a maior parte das faculdades, elas não estão preparadas para receber. Elas não estão, né? E a gente pode até falar também do exemplo da faculdade evolutivo, né? Que pensa muito nessa questão da inclusão dentro das universidades, que realmente inclui os alunos, que faz o acompanhamento individualizado. Tem um aluno que ele tem as suas dificuldades, tem o seu comportamento repetitivo, tem sua dificuldade de aprendizagem. E o que é que a professora faz? Ela individualiza para que ele consiga se preparar melhor para aquela avaliação, para que ele treine melhor os exercícios em casa, né? E dado toda essa orientação para ele, né? Que é um diferencial que a gente vê nas faculdades. Eu, por exemplo, não vi na minha. Né? Eu via pessoas com dificuldades específicas, não vi pessoas dentro do espectro, mas com outras deficiências, que os professores não queriam nem ensinar. Porque era muito aluno, porque vai me dar trabalho, eu não vou orientar nada desse aluno que ele não entende nada com nada que ele está falando. E a pessoa não pensa, e se fosse você? E se fosse seu filho? Se você quisesse que seu filho fosse uma faculdade, seu filho tivesse uma profissão, se fosse algo relacionado para você, como é que você se sentiria com as pessoas se negando a te ensinar? Privando de ter uma vida digna, de ter uma profissão. Sem contar as empresas, né? Sem contar que, às vezes, as empresas elas não trabalham as habilidades da forma que deveriam trabalhar para que essas pessoas sejam realmente incluídas no mercado de trabalho. Você incluir uma pessoa dentro do espectro leve é muito mais simples,
Principalmente na medicina, eu já não digo tanto, né? Porque tem aquele contato com as pessoas. Mas principalmente a gente vê muito dentro de áreas específicas, inclusive pessoas que não são diagnosticadas, que a gente vê uns sinaizinhos, né? De áreas de computação, que não tem tanto contato com pessoas. Nessas áreas assim que são de logística, que é mais cálculo, elas são assim muitas vezes excelentes. E é você aproveitar, né, aquilo que aquela pessoa tem de melhor. Cada uma tem suas potencialidades. Cada indivíduo tem suas potencialidades. E falta boa parte das faculdades aproveitarem isso, né? Que é realmente o diferencial, que não é porque é no canal da faculdade, mas que realmente a faculdade tem, já por ter esse contato mais próximo com cada aluno, 1 a 1. Pronto, e já fica esse aviso aí para você. A faculdade evolutiva, ela está preparada para lhe receber. Se você tem um amigo que está dentro do aspecto autista e que não deixa o sonho dele morrer, e venha para a faculdade evolutivo, afinal, né, temos aqui a pessoa mais preparada para cuidar dessa pessoa e passar todo esse conhecimento da melhor forma possível. Então a gente vai finalizando esse tema de audiovisual, e aí eu quero abordar um filme. Não sei ao certo se encaixa, né, se o personagem ele tá dentro do espectro autista, mas é um filme que, para mim, o melhor deste ano, né? Impossível não chorar, né? Eu choro com facilidade, mas esse filme foi genial demais. O Milagre da Cela 7. O professor assistiu? Não, esse filme em específico eu não assisti. Eu vi muitas pessoas comentando, mas eu não sabia exatamente o tema. Se eu soubesse que era Pronto, vai ficar a dica então. Se você que está em casa não assistiu, corre lá no Netflix e assiste, porque vale muito a pena. Vai ficar como tarefa de casa. Sim, e a gente vai discutir outro com momento, certeza. né? Eu vou assistir também em casa e a gente comenta depois. E outra série que eu gostaria de falar, que surgiu agora, novidade aqui pra vocês. Agora não, há pouco tempo, né? Foi lançado na Netflix, O Amor no Espectro. E ele é mais estilo documentário, não são personagens específicos. Então você vê a vida real. Você vê histórias de verdade, de adultos, né? Que tem um espectro do autismo. Muitos, a maioria, pelo menos até onde eu assisti, tinha características leves, mas é muito interessante ver aquelas pessoas reais, com as suas dificuldades, dizendo: eu quero conhecer o amor da minha vida, eu quero me casar, eu quero morar junto, e todas as dificuldades que eles encontram para relacionamento amoroso. Que relacionamento amoroso é justamente requer muita comunicação social, que é algo que eles têm dificuldade. Eles passam por treinamentos de habilidades sociais, eles passam por encontros, né? E a gente vê duas pessoas dentro do espectro se conhecendo, e mesmo sendo duas pessoas dentro do espectro, cada um com sua peculiaridade, não rolou química, né? Não deu certo. E a gente vê e quebra muito preconceito. Eu recomendo muito para vocês essa série. Pronto. O Milagre da Cela 7, ele já está num nível bem diferente, né, do Bom Doutor e do Sam, mas vale muito a pena. Ele é um pai, né? Ele tem filho e tudo, então já quebra mais ainda esse tabu de que não constitui família, né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Esse foi um tema muito especial e que eu acho que é muito importante a gente expandir sempre esse conhecimento, né? Tá quebrando aí esses paradigmas em volta de todo esse tema. Então, assim, estou felicíssimo, né, de ter a honra de estar conversando aqui com a professora Neirilande, né? Isso. Então, eu quero agradecer desde já, né, toda a solicitude dela de topar e vir gravar esse programa com a gente. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em estar participando desse projeto junto com a faculdade, que realmente está com a gente desde o início, é uma grande parceira. E que a gente consiga levar esse conhecimento e transformar ainda mais vidas, né, através da inclusão das pessoas.
Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Um agradecimento mais que especial para a Faculdade Evolutivo, que nos recebeu aqui tão bem, né? Cedeu toda a sua estrutura para que a gente desse início a esse projeto. Então, se você ainda não inscreveu no nosso canal, por favor, deixa o seu like, deixa um comentário, a gente vai estar lendo depois e vai estar respondendo se tiver ficado alguma dúvida, tá? Então, beijo no seu coração e fica aí com Deus que próxima semana tem mais.